Olá! Nesse Papo Instigante especial, estamos recebendo a série de entrevistas realizadas por ocasião do Congresso Internacional de Ciências Sociais Aplicadas, o CICSA 2020, pela Rede de Ensino Docton. Estarão comigo, fazendo as entrevistas, o professor Patrick Luiz e o professor Igor Rodrigues. Convido a todos a participarem da nossa programação. Um grande abraço. Olá, saúdo a todos e todas que prestigiam nos assistindo o programa Papo Instigante, nesse momento integrado ao Congresso Internacional de Ciências Sociais Aplicadas, o CICSA. Para esse programa, nós convidamos o professor mestre Patrick Luiz Silva, o professor Dr. Igor Souza Rodrigues, para entrevistar o Dr. Ero Del Canto. Seja bem-vindo, professor. O professor Ero é professor titular da Faculdade de Ciências Econômicas e Sociais da Universidade Carabobo, Valença, da Venezuela. O professor é doutor em Ciências Administrativas e Gerenciais, é mestre em Administração de Empresas e licenciado em Administração. Estamos recebendo o bacharel em Direito, egresso da Docton, Samuel Firmino de Brito, que, com muito orgulho, fará a sua apresentação já como egresso da nossa instituição. Ok. Muchas gracias. Seja bem-vindo. Buenas tardes. Buenas tardes. Em tempos de pandemia, temos inúmeras notícias de detenções policiais por descumprimento de medidas restritivas de isolamento. Hoje, chegamos aqui no Brasil a 109 mil mortos e mais de 3 milhões e 300 pessoas infectadas. Essa semana começa na Venezuela com mais de 20 mil infectados, e sendo que o país, eu acho que vai retomar aí a quarentena radical. Então, seja bem-vindo e gostaria que já nos falasse o seu contexto nesse momento, vivenciando aí a Covid-19, e qual a sua realidade, como tem sido aí esse seu momento de isolamento, confinamento social. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias por la invitación a hacer esta entrevista. En primera instancia, saludo de manera muy especial al profesor Patrick, con el cual he tenido interacción vía WhatsApp. Bueno, fíjense que el caso venezolano, de Venezuela, es muy particular, porque tenemos unas condiciones un poco diferentes a lo que ocurre en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo Colombia, el mismo Brasil, Chile, Perú, Ecuador. Aquí un poco diferente, tenemos una alta situación de crisis económica, de hiperinflación. En este momento tenemos problemas con el combustible, tenemos problemas con la electricidad, hemos tenido problemas con el agua, con la conectividad propiamente, el internet, e igualmente hemos tenido problemas, por ejemplo, como el gas, es decir, los servicios básicos han estado deficientes, lo cual hace a veces más difícil llevar una situación de cuarentena radical. Ahora bien, más allá del propio confinamiento, si uno ve la realidad de las empresas venezolanas, las organizaciones venezolanas, hemos visto que pasan en primera instancia por entender que la nueva realidad implica avances tecnológicos, porque lo que era el futuro, que ya es el presente, hace que las organizaciones tengan que trabajar en línea, la nueva modalidad
va orientada al teletrabajo. Y por otra parte, o digamos de una forma en paralelo, encontramos que la organización tiene que reinventarse, las empresas han tenido que reinventarse para no perecer, no fallecer como organización. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos empresas, por ejemplo, como restaurantes que ahora hacen el trabajo de delivery y te traen la comida a la casa, inclusive utilizando diferentes redes sociales como el Instagram, como la web. Entonces, todo esto nos hace pensar que la nueva modalidad va orientada a los cambios tecnológicos y que eso requiere además una reinvención en los procesos internos de la organización, donde el talento humano va a jugar un papel importante. Hay también una realidad en nuestro país que muchas empresas han cerrado por el mismo modelo económico y político que existe, y adicionalmente a la crisis de la pandemia que pues la estamos viviendo, como también se está viviendo en Brasil. De manera de que ese es el reto va orientado a entender de que la organización tiene que cambiar, tiene que inventarse sus procesos internos, apuntando hacia el factor tecnológico y apuntando sobre la formación o capacitación del talento humano. Y justamente sobre eso es lo que va a versar la palestra que yo voy a hacer el día 20 de agosto. ¿Cómo deben ser esos procesos en función a la nueva realidad de la pandemia e inclusive post-pandemia COVID-19? Graças, professor. Samuel, o seu trabalho, ele faz referência a um estudo mais da criminologia, que é uma área que você vem explorando, não é isso? Exatamente. Eu, após formar na DOCTO, eu me especializei em Ciências Criminais pela PUC Minas e Direitos Fundamentais pelo IBC-CRIM e Coimbra de Portugal. E só que esse trabalho ele é oriundo da DOCTO mesmo, que é na parte que eu falei da tentativa na incompatibilidade no dolo eventual. Que o pessoal faz um Prado, Zaffaroni, muitas vezes até o Bittencourt. Por causa da filosofia de Schopenhauer, eles se confundem o querer com a vontade. E Friedrich Nietzsche fala que não. Então, logo nós queremos, mesmo que não movimentemos braços e pernas. Aí, Américo, o que a gente tem no Brasil hoje? Mais de 90% das pessoas detidas estão por 5 delitos só. Porque na hora de tipificar o dolo, coloca muito assim, eu acho que ele queria aquilo, a título de exemplo político de drogas. Ele não é usuário, eu acho que ele é traficante. Imputa como traficante, já coloca uma prisão preventiva. Devido também à demanda altíssima que temos, né, o Ministério Público fica naquela questão automática, na tipificação do delito, e depois a defesa que se vire para provar o contrário. E com as experiências práticas, né, que a professora Júlia muito me orientou nisso, inclusive ela é especialista na parte de Kant, eu até brinquei com ela que é um imperativo categórico que nós fazemos agora, pelo fato da Covid, a gente tem o assintomático, ele não sabe que ele tem aquilo, ele pode cometer um delito, então, sem saber que ele está com a doença, ele passar para outro. Então, essa parte que nós tínhamos muito no direito, de eu acho que ele queria aquilo, imputa essa culpabilidade à pessoa, esse fato, com a parte da Covid, por isso que eu coloquei Skarkov, o nome técnico, como limite do poder punitivo. Por quê? Porque agora nós vamos parar e pensar antes de imputar o outro. É uma experiência coletiva que nós podemos atribuir para o direito penal, na criminologia, uma parte da gente refletir, né? Como o professor Igor também comentou no final da apresentação igual que nós tivemos, para que tenhamos uma ciências criminais, uma criminologia, uma parte mais humana disso. Acho que é um tempo que nós estamos isolados em casa, que nós não estamos olhando tanto para fora, mas para dentro. E não olhar para dentro de todos, principalmente da pessoa que está sendo imputada naquele fato, o que aquela pessoa passa, a experiência de vida dela, para identificar quais são as circunstâncias fáticas para se imputar ela um delito. Pode ser na parte da denúncia, na parte da sentença, isso é uma construção entre as partes do processo, né?
Então, eu acredito que esse período pode contribuir muito com essa experiência coletiva, que são as medidas preventivas de contágio. Porque nós temos que cuidar de nós para não passar para outro. E assim a gente vai ter uma delicadeza, vamos colocar dessa forma, de avaliar os aspectos do pensamento humano que não pode sofrer punição. Avaliando isso de uma forma mais cuidadosa, mais técnica, nós vamos ter uma criminologia pautada em epistemologia no prático. Só que isso é muito difícil aplicar, professores, porque é variável de fato a fato, cada caso tem uma circunstância diferente, é um agente diferente, é uma pessoa. Da mesma forma, na Covid, nós temos muito exemplo relacionado a isso. Pô, as pessoas são forçadas a sair de casa, elas têm que trabalhar para ter seu sustento econômico, podem acontecer que ela vai passar essa doença adiante porque ela não tem consciência de que ela tinha aquilo. Então, eu pego dessa parte, junto com a professora Júlia, do aspecto, por exemplo, de uma pessoa, vamos colocar agora na prática, que e nem citei esse exemplo no trabalho, mas um pai de família que tem que sair para manter o sustento. Ele não sabe, ele é assintomático, ele está tendo que sair de casa. É complicado, ele repassa essa doença à frente. Pode colocar um pai de família também que esteja cometido com a doença, seja sintomático, mas com sintomas fracos. Você acha que esse pai de família vai ficar em casa ou ele vai estar com a inegibilidade de conduta diversa, de ter que sair para sustentar os seus filhos? Então, é nesses aspectos, nesses detalhes que eu acho que esse período pandêmico, embora seja um caos, esteja causando muita morte, mas nessa ponto de um pouco mais de humanidade, de respeitar assim, um lado do outro, como você falou, já foi professor de psicologia jurídica, né? Essa parte de trazer o subjetivo daquela pessoa e respeitar as limitações dela, né? Respeitando só ela como cidadão mesmo. Eu acho que essa parte pode nos trazer muito essa compaixão. E isso tem muito a acrescentar nas ciências criminais, porque é muito visto como o inimigo da sociedade, enquanto são pessoas que vão continuar convivendo com nós algum dia. Então, eu espero que isso sirva para a gente enxergar mais a dignidade no próximo. É isso que o meu trabalho tenta trazer como uma finalidade, né? O trabalho meio da Júlia, com a forma da gente ter umas ciências criminais pautada certamente no indivíduo, né? Respeitando aquilo, porque você punir uma pessoa por aquilo que ela não queria, como eu brinco muito, quando você está no relacionamento, a pessoa fala, que você queria aquilo, você não discute, porque senão você vai dormir no sofá. Mas agora, se o Ministério Público falar, eu sei que você queria aquilo, ainda te tirar anos de liberdade de algo que você sequer realmente teve vontade, não fez, porque falou um simples achismo, a possibilidade de ressocializar e reeducar essa pessoa é muito mais difícil, porque ela foi punida por algo que ela jamais sequer realizou, né? Por além do que aquilo. Toda injustiça que extrapola, acho que é a pior possível. Doutor Ero, aqui em nosso país, vivencia ainda uma chamada que o país não pode parar. E entre o mercado e a vida, a opção governamental tem sido mais pró-mercado do que a vida. Aí na Venezuela, nós vimos um processo da flexibilização do confinamento, 7 dias sim, 7 dias não, tentando dar um equilíbrio entre o mercado e o respeito à vida. Como isso está se consolidando aí? Há essa consciência? Você, num primeiro momento, nos trouxe a situação socioeconômica do seu país e que todos nós acompanhamos. Sabemos também do boicote que o país vivencia, quer dizer, é uma soma de fatores políticos, econômicos, sociais, não é? Mas, neste momento em que foi colocado a flexibilização como alternativa, diferenciou muito do que se vivencia no país. Nós ainda não temos
um direcionamento, não houve um direcionamento para esse tipo de confinamento, de isolamento social, de respeito à vida, e sempre tendo na figura dos representantes políticos do nosso país o pior exemplo possível. Como é que vem se dando essa flexibilização aí na Venezuela? Ok, bueno, fíjese lo siguiente. Lo que yo he podido escuchar en el caso de Brasil, con el presidente Jair Bolsonaro, es que le han dado prioridad a la producción, al trabajo, por encima de la salud. Y ahí están justamente los resultados que vemos en Brasil, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué ha pasado en Venezuela? En Venezuela se unieron varios factores. En primera instancia, o en primer lugar, el tema del combustible, de la gasolina. Cuando inició la cuarentena el 13 de marzo, que se decreta cuarentena en todo el país, paralelamente no había gasolina. Entonces la gente no se podía movilizar, muy poco. Entonces fue un arma de doble filo. Pero particularmente por la misma crisis, la hiperinflación que vive el país y que mucho de la mano de obra de los trabajadores trabajan por cuenta propia, entonces viven del día a día, de cada jornada. Entonces hacía que la gente tuviese que salir a trabajar para poder comer. ¿Ok? ¿Qué ocurre entonces? Que aunado a la crisis económica, es prácticamente imposible decretar una cuarentena radical. O sea, más allá de las actividades esenciales que siempre han estado, alimentación, medicina, farmacias, las actividades de la industria química, petroquímica, o sea, esencial. Sin embargo, han tenido que flexibilizar porque en este momento Venezuela, con la crisis económica que está pasando, con la hiperinflación, no puede darse el lujo de pararse prácticamente, o sea, nada más actividades esenciales. Y de ahí que el gobierno tomó la decisión de hacer los 7 días de 7 días de trabajo o semana de trabajo y semana de cuarentena radical. Un poco entonces preservando la vida, la salud y por otro lado intentando fomentar un poco la producción, que de por sí está muy decaída en nuestro país. Desde mi perspectiva, me parece que es una buena estrategia. ¿Okay? Porque, repito, no tenemos la suficiente solidez económica para poder decretar una cuarentena radical, quién sabe hasta cuándo. De hecho, en este momento es Latinoamérica el foco de la pandemia y no sabemos hasta qué momento. Se decía que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, el pico de contagio iba a ser en agosto, pero yo creo que no, quizás sea en septiembre. De hecho, ya se decretó que este año todas las actividades van a ser online, en la universidad y en los colegios. Entonces, lo que ha hecho este tipo de cuarentena de 7x7 es un poco darle respiro a la economía y también respiro a la población, sobre todo a aquellos que viven del día a día, que tienen que salir a trabajar para poder comer. ¿Ok? Entonces, claro, todo esto se une, lo que dije anteriormente, a la problemática del combustible, a la problemática del gas, a la problemática de la luz, del agua, de la conectividad, que aún hace más difícil el confinamiento en la casa, ¿no? Imagínense. Y hasta hace poco también se había ido la señal de DirecTV y recién esta semana fue que ha vuelto. Entonces imagínense estar en una casa, una familia con esposa, esposo y 3 niños y que no tengan ni siquiera televisión para poder ver. Bueno, esas son todas las realidades. Y bueno, un poco este tipo de situaciones de flexibilización ayuda también a darle un respiro un poco a la economía, que es bastante dañada que está. Entonces, de mi perspectiva, creo que ha sido una buena estrategia, ¿no? Por supuesto, hay un riesgo. Y el riesgo es que en esa semana de 7x7, cuando tú estás trabajando o salen a trabajar los que van a trabajar, pues evidentemente que se corre también el riesgo de contagio.
Pero bueno, es eso o dejar de producir y dejar de comer, que es lo complicado. Entonces, no sé exactamente también cómo será el caso en Brasil, si realmente el gobierno brasileño da alguna ayuda a los particulares o cómo hacen con el tema de los empleados públicos. Pero ciertamente aquí también los salarios son muy bajos, por lo cual las personas tienen que buscar a veces tener dos o diferentes actividades para poder complementar un ingreso familiar. Yo sé, pocas palabras, una situación bien, pero bien compleja, ¿no? La que estamos sobrellevando en este momento. Graças, professor. Patrick, Igor. Bom, muito bom. Saudações, professor Américo, Samuel, professor Hélio Del Canto. É um prazer conhecê-lo finalmente em chamada de vídeo, professor Hélio. Estamos aí nos últimos 2 meses, né? Sempre em diálogo, sempre em contato, em razão da participação no Congresso. Fico muito feliz em recebê-lo na nossa casa, na Doctum, no Brasil, né? É muito bom ter esse contato com o senhor. Muito bem. Bom, professor Hélio, a sua participação no Congresso Internacional promovido pela Doctum se dá em um momento de profundo olhar para o mundo, para a Venezuela e para o Brasil. Né? A Venezuela, por questões políticas, já aí dos últimos 2, 3 anos que o mundo olha para a Venezuela com expectativas da resolução dos problemas políticos venezuelanos, os problemas econômicos da Venezuela, e agora, se não bastasse, também o problema da crise sanitária na Venezuela. O Brasil, hoje, caminha para se tornar, talvez, o principal epicentro da Covid-19. Temos também nossos problemas econômicos, que já se arrastam há algum tempo, nossos problemas políticos. Bom, o Congresso Internacional, ele serve também de ponte para nós fazermos esse diálogo, né, mostrarmos nossas realidades, vermos aquilo em que nós parecemos e também identificarmos as nossas diferenças. Eu queria saber, assim, qual que é a sua visão, o que um venezuelano busca no Brasil, no Congresso Internacional? Qual que é a influência literária, da nossa literatura científica, da nossa organização econômica, que impacta? O que você vê que pode sugar do Brasil, do caso brasileiro para a Venezuela? E também o contrário, o que a Venezuela tem de mensagem para o mundo? O que um venezuelano, compreendedor do processo econômico, político e social da Venezuela, tem a dizer para o mundo enquanto mensagem? Acho que essas são as contribuições que eu espero. Gracias, profesor Patrick. Aprovecho para saludarle. Ciertamente hemos estado en contacto vía WhatsApp este mes y medio. Un placer poder conocerlo por la virtualidad, como es la nueva dinámica. Y bueno, en primer lugar, desearle mucho éxito a este congreso que se ve muy bien organizado. Es la nueva realidad, justamente, fíjate que es todo en línea, todo online, ¿ok? Lo cual es importante porque en primera instancia vamos a tener claro que hoy en día el conocimiento y la interacción con los pares, con los investigadores, se hace online a través de las redes de investigación. El hecho de que la Universidad Doctum, la Red Doctum, organice este congreso, para nosotros en Venezuela es muy importante. Yo creo que soy el único venezolano que está asistiendo. No lo sé si hay otro investigador venezolano, pero es el inicio, fíjense bien, es el inicio de la construcción de redes de investigación. ¿Okay? Yo he tenido la oportunidad de compartir con investigadores de la Universidad Federal de Uberlândia, caso del doctor Vidillal Fernández Martins, que también participa en el Congreso. Ya nos conocíamos de otra red de investigación que es el CLADEA. El CLADEA es el colegio, la Confederación Latinoamericana de Escuelas de Administración, donde había muchos investigadores brasileños. Entonces yo creo que esta es la oportunidad, como usted bien lo dice, para compartir conocimiento, interactuar en cuanto a las realidades de nuestros países, cuáles son las similitudes y cuáles son también las grandes diferencias que se le pueden dar. Veo, por ejemplo, que en el caso de Brasil, siendo un país donde ha habido tantas muertes y tantos contagios por la gran productividad
y tiene otro tipo de infraestructura de servicios públicos que permite soportar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, el futuro ya llegó, profesor Patrick, el futuro, hacia eso debemos ir hacia la construcción de redes de investigación online y a la generación de la investigación ahora online, como lo estamos haciendo. Entonces, me parece una excelente iniciativa la que está tomando la red de investigación Doctum, y por supuesto agradecido que me hayan tomado en consideración, porque es una manera también de compartir conocimiento y de yo adquirir también conocimiento de todos ustedes. Gracias. Professor Igor. Professor Américo, professor Patrick, né, obrigado pelo convite. Professor, saudar o professor Hélio Del Canto, toda a Venezuela, né, em nome de sua pessoa. Obrigado. Vou dirigir a minha pergunta, como acho que o gancho central aqui, né, a gente falou de futuro, falamos de, né, problemas sociais, falamos de perspectiva, né, vou dirigir minha pergunta ao Samuel, dizendo se, quando ele se coloca, né, ele teve participação no GT de Interface das Ciências Sociais, e hoje ele é, né, um egresso da instituição que está trilhando os seus caminhos. Então, duas perguntas que eu queria destinar a ele em primeiro, qual foi o aguilhão ali, né, o motivo que determinou nessa construção desse objeto de pesquisa, e segundo, que quando ele se colocava como graduando, né, qual é uma mensagem que ele deixa hoje para quem está ingressando na instituição. Então, assim, ele já como egresso, já como pós-graduando, ele deixar uma mensagem para quem está chegando agora, né, e quer trilhar um caminho também de científico, um caminho de perspectiva de desenvolvimento da ciência, investigativo. Tudo bem, tudo bem. Boa tarde. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, Igor, professor Igor, esse aspecto dessa pesquisa minha se deu em um tribunal do júri em 2015. Então, eu já vou respondendo as duas perguntas em consonâncias, porque uma coisa leva a outra. Eu entrei na faculdade, na Docto, em 2011, fui muito bem recebido pelos professores Rodrigo, Júlia Mara, Carraro, hoje trabalho com ele, sempre me orientaram em tudo. A Júlia, como destaque que eu dou para ela, porque no segundo período ali, comecei a ter aula com ela de hermenêutica, e uma coisa foi levando a outra, porque ela falou assim, Samuel, vai para a Defensoria Pública, porque você enxerga bem a realidade, você consegue adaptar as coisas, palavras dela. Fui para a Defensoria, para ser estagiário lá. Lá a gente tinha uma demanda muito grande de serviço criminal e eu fazia alegações finais de quantidade, fiz muito fast food já, dava-se umas 100 por ano só de alegações finais, fora razões de recurso, então eu via muita complexidade, muita gente diferente, cada circunstância era uma. E teve um caso peculiar, em 2015, que inclusive o TCC virou um capítulo de livro em homenagem ao Dr. Reis Freire, do Rio de Janeiro, que tem essa reportagem lá, que eu utilizei também no trabalho que está disponível na Docto, que é da tentativa, né? Quando eu fui estudar esse aspecto do querer, da vontade. Com isso, a Júlia sempre me ajudava, que eu levava os casos para ela. Esse caso, teve um rapaz, isso eu não conto em nenhum dos livros, vai ficar registrado só nesse documentário, tá? Porque isso eu só citei a notícia. Um grupo de pessoas, eles só assaltaram, eles estavam descendo do Rio de Janeiro, eles estavam nas festas juninas lá do Nordeste, e esse pessoal era do Rio. Eles desceram e estavam vindo, roubando carros e fazendo percurso, indo ao Rio de Janeiro. E nisso a Polícia Rodoviária Federal começou a ir atrás. E esse caso caiu na minha mão. Ocorre que aí teve tiroteio, o carro tombou, esses rapazes tomou um tiro. Esse menino que eu defendia na época pela defensoria, fazia a peça, tomou um tiro na mão e perdeu 2 dedos. E ele ficou preso preventivamente porque falaram, né, que ele foi tentativa de homicídio, enquanto ele deu os tiros para tentar evitar que eles continuassem seguindo ele. Tanto que a promotora foi naquele indúbio pro societate e pediu a absolvição
no tribunal, na bancada. Ocorre que isso demorou 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio, ele ficou preso em um presídio. Então, as consequências extrajudiciais que eu vou falar agora não entram no problema jurídico, mas foi o que me instigou a pesquisar. Enquanto esse rapaz esteve preso no presídio, um agente penitenciário traficava. E esse agente usou ele de mula. E ele, sendo utilizado como mula, tinha um chuço lá, você sabe, se não conseguisse fazer, não levasse a droga, ele ia sofrer dentro da cela e etc, né? Esse tipo de coisa, né? Retaliações. Então ele aceitou ser utilizado como mula, foram pegos. Quando eu fiz a defesa de tráfico de drogas dele, eu aleguei, no caso, coação, né, irresistível. Porque uma pessoa está presa, o agente penitenciário está conduzindo ela, e mesmo assim, como na época eu não tinha tanto conhecimento, eu era só um aluno, eu só fazia as peças, eu fiz a alegação final e fiz a apelação. Eu não consegui a absolvição dele. Ele foi condenado, e isso em 2015. E isso foi me instigando, e eu sempre gostei de filosofia, fui lendo. Assim, Júlio, tá alguma coisa errada aqui, é isso, aquilo outro. E a Júlia também, como grande estudante de filosofia, foi me orientando, e nós fomos conversando, e até que chegamos, agora vamos relatar a pesquisa. Mas foi aí que saiu essa pesquisa, foi desse caso, desse rapaz chamado Wesley, vou até falar o nome dele, do Rio de Janeiro, que me instigou muito. Primeiro, pelo fato do indúbio pro societate não existir na Constituição, pelo fato de ter caído homicídio só porque confundiram o querer e a vontade. Isso deixou ele 1 ano e meio preso. Se ele não tivesse ficado 1 ano e meio preso, não tinha dado essa outra consequência que também fizeram um casualismo com ele, da inegibilidade, da coação irresistível. Então, assim, foram coisas na minha vida que eu fui vivenciando na prática forense, que foram me criando e me instigando. Não é uma revolta boa, uma crítica construtiva que te move, que te faz estudar e ir além. E todo o apoio da instituição, por isso que uma pergunta leva a outra, durante esse percurso que eu tive. Porque eu entrei ali no começo, foi em 2011, todo mundo sempre me apoiou, inclusive hoje eu trabalho com professores, né, da universidade, não tive só professores, construí amizade com todos da instituição, sou grato a todos por isso. Então, desde o início, agora deixando uma mensagem já para o aluno da Doctor, desde o início, quando eu entrei, o fato da faculdade exigir um pouco mais, né, de nós, a média, não sei como funciona hoje, mas na época a média já era 70%, a faculdade instituía, cobrava bastante dos alunos, e toda parte, pelo menos falo por mim, quando estava no segundo período, eles me levaram também para o congresso no Rio de Janeiro, e foi meu primeiro congresso, que eu fui com o Rodrigo e com o Diogo. Falo Rodrigo e Diogo, que hoje já são amigos, né? Fui com eles e ali eu começou a me instigar a pesquisa. Logo depois tive esses problemas na Defensoria Pública, que a Júlia sempre me orientava. Então, por parte da instituição, já me levaram para congresso. Sempre que eu me instruí bons estágios, me orientavam. Nunca deixou a desejar dessa parte. Sempre tive todo o apoio, inclusive no último ano, quando formei, tinha minhas teses, fui convidado também a palestrar, que fizeram um programa para os egressos, né? Toda semana, acho que ia um. Foi tudo tranquilo desde quando eu entrei e eu tive todo o apoio, Igor, não só na parte acadêmica, como também fora dela como pessoal, porque não só professores, eu fiz muitas amizades, inclusive o Patrick, que chegou aí depois também, você ainda não tive a oportunidade de conhecer tanto, né? Chegou no meio do ano passado, ou no início, salvo engano, mas o Patrick também já tinha alguns contatos com ele também. E por incrível que pareça, tivemos professores, mesmos professores, ele da PUC e eu com pós na PUC, que as ideias também se casaram bem, e já somos coautores de um artigo aí. E vamos trilhando a jornada acadêmica, sempre apoiando um ao outro, mas eu sou eternamente grato pela faculdade, por tudo que fizeram por mim, sempre me abriram as portas e me apoiaram. Acho que é só. Muito bem. Professor doutor Ero, Samuel, Patrick, Igor, caros colegas, professores,
Me fez lembrar aqui o Eduardo Galeano, que diz que os cientistas sempre nos traduzem feitos de átomos, mas o passarinho havia contado a ele que somos feitos de histórias. A história do professor Ero, a história do Samuel, só enriquece a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso diálogo sul-americano. Precisamos estreitar a nossa linguagem, a nossa luta, o nosso enfrentamento, buscar uma postura transformadora de mundo. E vocês, pela ciência e pela história de cada um, só consolidam essa busca que estamos neste Congresso Internacional de Ciências Sociais Aplicadas. É a transformação, é o comprometimento com a transformação, é acreditar que um futuro é possível e o futuro se faz agora, no presente, não temos que ficar esperando esse futuro chegar, não temos mais que preparar o futuro, né? Temos que vivenciar, viver o futuro, porque a nossa realidade já é pós-Covid. Esse congresso é uma demonstração dessa determinação, que o futuro começa agora, começa com a história do professor Ero e a história do Patrick, do professor Igor e aí do Samuel. Então, quero agradecer imensamente a participação de vocês nesse pequeno debate. Esse só foi um esquenta, o congresso já iniciou agora à tarde, vocês terão um tempo maior para expor, mas quero agradecer imensamente pela contribuição, pela história, pela disponibilidade em estar aqui nesse dia, contribuindo aí para ampliar mais a história de vocês, o pensamento de vocês neste congresso. Então, meu agradecimento em nome do Papo Instigante, que é em parceria com a rede de ensino Docton e com a Docton TV. Meu muito obrigado. Deixo aberto a vocês, se quiserem fazer alguma consideração, está tranquilo. Só quero agradecer a oportunidade também, professor Américo. Obrigado. Bem. Muchas gracias. Obrigado. De verdad que me siento muy complacido que me hayan invitado a esta entrevista. Muy contento, amigo Américo Galvão. El futuro ya llegó, el futuro es hoy. Y el reto que asumió la red de investigación Doctum en organizar el Congreso de Ciencias Sociales Aplicadas CICSA 2020, pues justamente da la idea de hacia dónde tenemos que ir, hacia la virtualidad. Hay que prepararse para eso y es muy, pero muy importante open minds, abrir la mente, romper paradigmas. Y hacia eso, y esto es una muestra de ello, lo que está organizando la red Doctum. Muchísimas gracias al profesor Patrick por la invitación a esta interesante entrevista, haber compartido con el profesor Igor, por supuesto con el profesor Patrick, con el profesor Samuel Firmino y con el profesor Américo Galvão. De verdad, muchas gracias, muito obrigado.